Estamos aqui com o professor Rafael Sérgio. Tudo bem, professor? Tudo bem, Vivi. Prazer grande estar aqui com você. Tudo bem, o meu também. Gostaria que você se apresentasse para o público. Bem, meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira, eu sou professor na área de licitação e contrato. Tenho atuação na área de assessoramento jurídico de órgãos públicos, porque sou procurador federal da AGU. E, além disso, trabalho com produção de conteúdo, de livros. Tenho um site, o Portal LC, voltado para a produção de conteúdo de licitação e contrato. E estou nessa aí, tentando ver se a gente constrói um ambiente de qualificação, de profissionalização daqueles que trabalham com licitação, sejam no poder público ou seja na iniciativa privada, porque, na verdade, o contrato é um grande encontro. Então, a gente precisa ter essa conexão e uma qualificação dos dois lados para que haja uma boa conversa. Professora, a sua palestra hoje você tratou sobre as modalidades de licitação. Então eu gostaria que você falasse um pouco, trouxesse para o público as principais ou todas as modalidades, que vem agora na nova lei de licitações, na 14133, com um enfoque, claro, determinante nessa escolha da modalidade pela natureza do objeto. Se tu pudesse fazer uma análise aqui, trazer uma análise aqui para a gente sobre isso. Vivi, primeiro eu queria parabenizar toda a equipe, inclusive você, da Com Licitações pelo evento, que é dedicado a qualificar aqueles que trabalham com licitação e contratos na iniciativa privada. É um evento brilhante e que me deixou muito feliz de vir aqui falar sobre essas novidades da Lei 14133, especialmente em relação à modalidade de licitação. A lei realmente ela procura trazer uma estrutura básica do procedimento licitatório para qualquer modalidade, seja ela concorrência, o pregão, o diálogo competitivo, o concurso e o leilão, que são as 5 modalidades que nós vamos ter agora na nova lei de licitações. E como você bem destacou, uma alteração significativa que nós temos é que agora não trabalhamos mais com o preço como um determinante para as modalidades de licitação. O que se determina o uso de uma modalidade ou outra é a natureza do objeto. E aí nós podemos falar que naquelas contratações clássicas, digamos assim, compras, obras e serviços, nós vamos ter uma diferenciação do objeto entre especial, comum e complexo. Podemos dizer que o especial ele é destinado à concorrência, à exceção da obra, porque a obra, independentemente de ela ser especial ou comum, ela é licitada pela concorrência, exceto se ela for complexa, que aí nós vamos para o diálogo competitivo. Quando o bem ou serviço é comum, é o pregão, e o diálogo competitivo, embora a lei não use esse termo, no artigo 32, as hipóteses que estão lá previstas para o uso do diálogo competitivo, e vamos lembrar, Vivi, que aquelas hipóteses ali são taxativas, não pode ser fazer algo que seja uma analogia ou algo do tipo. Então, aquelas hipóteses lá têm a característica da complexidade. Então, a depender da natureza desses objetos, nós vamos licitar aí pela concorrência, para o especial, o comum, pregão, e o complexo, diálogo competitivo. Quando é alienação, seja o bem imóvel ou móvel, é o leilão, e trabalhos técnicos, científico, artístico pode ser o concurso, mas também pode ser a concorrência pelos critérios de julgamento, melhor técnica ou técnica e preço. Enfim, eu diria que esse é o quadro que nós temos agora, muito mais organizado, muito mais sistematizado, ainda haja aí suas incongruências, mas está muito mais organizado e muito mais claro dentro agora do regime da Lei 14133. Ótimo. Falando um pouquinho agora sobre as fases do procedimento licitatório. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a questão do julgamento e da habilitação, do que chamamos de inversão, da possibilidade de inversão, Temos como regra agora julgamento e habilitação e também uma previsão de exceção de poder inverter essas fases. Vivi, eu acho, primeiro de tudo, assim, fundamental que a gente compreenda que, como eu dizia na palestra, que a nova lei de licitação ela traz um apregoamento do procedimento licitatório na nova lei de licitação, ou seja, ela dá às demais modalidades de licitação características que são típicas do pregão, considerando o nosso histórico de procedimentos licitatórios.
Isso ocorre não só na 14133, isso ocorre no RDC, ocorre no regime das estatais, na Lei 13.303, que você é um expert no assunto. Então a gente percebe que aquela estrutura básica do artigo 17 da nova Lei de Licitações é uma estrutura do pregão. E o que se destaca seria, primeiro, a realização do julgamento antes da habilitação, como regra, e a fase recursal única, que também eu diria que está uma coisa atrelada à outra. Até porque se você antecipa a habilitação, embora a lei não diga isso, para que a coisa dê certo, você tem que dobrar a fase recursal. Então, aí nós chegamos a esse ponto, Vivi, de que a ideia da nova lei agora, como inversão, é antecipar a habilitação. E esse termo, inclusive, ele está previsto no parágrafo 1º do artigo 165, quando fala dos recursos. E é interessante que realmente nós nos perguntamos, mas quando? Se nós olharmos por uma característica administrativo-burocrática, eu nunca vou antecipar a habilitação, Vivi. Por quê? Porque sempre vai, em tese, sempre vai ser mais fácil eu habilitar por último, porque eu só analiso o documento do primeiro. Entretanto, há algumas circunstâncias que eu acho que até na perspectiva administrativo-burocrática é melhor antecipar. Imagine uma licitação para técnica e preço, que haverá algumas até que serão obrigatórias, projeto básico, sondagem, vai ter que ser técnica e preço quando superar R$300 mil. E aí, assim, uma técnica e preço requer uma análise de documentação das propostas pesadas. Você vai ver qualquer empresa ali, que não vai ter um filtro anterior, para participar. E você vai analisar um bocado de documentação ruim, vai ter que dar uma resposta, vai se sujeitar a recurso. Então, eu acho que nesse caso é melhor antecipar a habilitação para que você tenha uma concorrência, uma competição, uma fase competitiva, uma fase de disputa com posterior julgamento mais fidedigno. Depois, eu diria, há certos tipos de serviço que têm um certo grau de robustez e complexidade. E aí a gente pega esses serviços como universidades licitando limpeza, e agora até mesmo com facilities, fazendo um contratão para limpeza, vigilância, auxiliar administrativo, motorista, contrato robusto. Aí você admite qualquer empresa na sua fase de lance. Aquela empresa vai bagunçar a sua etapa de lance. Vai até prejudicar as propostas de lance que são oferecidas. Então esse procedimento com habilitação antecipada, eles são aqueles que nós chamamos de procedimento competitivo limitado a uma prévia qualificação. Por quê? Porque é quando eu preciso analisar a qualidade do licitante já na etapa competitiva. Eu preciso de uma qualificação na competição, que são coisas como concurso. Imagine qualquer empresa chegar e apresentar um projeto que a administração tem que analisar num concurso. Diálogo competitivo. Qualquer empresa que chega apresenta uma solução. Então, e isso pode ocorrer até numa licitação, por menor preço, ou técnico e preço. E aí eu diria que são aqueles contratos mais robustos, que você sabe que pode vir qualquer empresa só para bagunçar a etapa competitiva. Muito obrigada, professor Rafael. Parabéns pela tua palestra.